Você está prestes a entrar em um cenário impossível. Uma história onde filosofia, tecnologia e consciência se encontram. Se essa narrativa fizer você pensar, sentir ou questionar tudo, então este canal foi feito para você. Inscreva-se agora e ative o sino, porque no final, só quem percebe, sobrevive. Ele não foi encontrado. Ele não foi construído. Ele apareceu. E desde então, tudo começou a mudar. No dia 3 de outubro de 2073, às 4h16 da manhã, um objeto esférico, perfeitamente negro, com 2 metros de diâmetro, surgiu no coração do deserto do Atacama, no Chile. Sem aviso. Sem impacto. Como se sempre tivesse estado ali, esperando ser notado. O evento foi registrado por satélites, e em menos de 24 horas, cientistas do mundo inteiro já discutiam seu significado. Era uma esfera completamente opaca à luz, mas paradoxalmente, sua superfície parecia refletir algo. Não o que estava ao seu redor, como um espelho comum, mas algo mais profundo. Quando alguém se aproximava, o reflexo não mostrava o presente, mas fragmentos do futuro. Imagens em movimento. Ambientes que ainda não existiam. Pessoas chorando ou sorrindo. Ruínas ou jardins. Máquinas reinando, ou crianças brincando entre árvores. Não havia um padrão fixo. Cada pessoa via algo diferente. Como se o objeto não refletisse o tempo, mas a essência. A comunidade científica se dividiu. Alguns diziam que era um simulador quântico. Outros afirmavam que era uma tecnologia alienígena. E havia aqueles que acreditavam que aquilo era uma forma de consciência superior, uma espécie de espelho moral do tempo. A ONU decretou um protocolo internacional. O objeto foi isolado e vigiado por drones, soldados e sensores. O local foi nomeado de Zona Zero, e logo se transformou em um centro de estudos multidisciplinar. Psicólogos, filósofos, físicos, teólogos, engenheiros e até artistas foram convidados a observar o fenômeno. Cada um retornava transformado e, muitas vezes, perturbado. Foi nesse contexto que o filósofo e neurocientista moral Dr. Elias Ramírez foi convocado. Um homem cético, crítico das superstições e defensor do livre-arbítrio racional. Ele chegou à Zona Zero após centenas de relatos contraditórios. Uma mulher dizia ter visto a extinção humana. Um político via o planeta se tornar um paraíso. Um cientista jurava ter visto o surgimento de uma nova espécie dominante, a inteligência artificial. Elias foi direto. Ajoelhou-se diante do objeto. E viu. Viu um mundo vazio. Nenhum humano. Nenhum animal. Nenhuma inteligência artificial. Nenhum som. Um silêncio absoluto cobrindo o planeta como uma lápide infinita. Nenhuma guerra, mas também nenhuma paz. Nenhuma dor e nenhuma alegria. Ao se levantar, ele apenas disse: "Isso não é uma previsão. É um espelho da nossa alma coletiva." A partir daí, novas descobertas emergiram. Após meses de estudos controlados, foi identificado um padrão. Quanto mais egoísta o observador, mais distópico era o reflexo. Quanto mais empático, mais harmonioso o futuro apresentado. O objeto, apelidado de o olho, parecia reagir à moral, à consciência e ao potencial de impacto do indivíduo sobre o todo. Não era uma máquina de prever. Era uma bússola existencial. A notícia vazou. Vídeos dos reflexos começaram a circular na Deep Web, depois nas redes globais. Milhões de pessoas começaram a questionar suas vidas, seus princípios, seus governos. Surgiram novas seitas, cultos, movimentos sociais. Uns queriam destruir o objeto, alegando que ele manipulava a realidade. Outros o veneravam como o último contato da humanidade com o divino. Em menos de 3 anos, 2 guerras civis eclodiram. Uma na Ásia, entre facções que interpretavam os reflexos como julgamentos éticos. Outra, na Europa, entre transhumanistas e tradicionalistas, que viam no objeto uma confirmação de que a era humana havia terminado. Os governos tentaram controlar o pânico global. Decidiram, então, restringir o uso do objeto. Apenas pessoas capacitadas moralmente poderiam ver seus reflexos, com base em avaliações psicológicas e currículos éticos. Mas isso abriu espaço para algo ainda mais perigoso, uma nova forma de julgamento. Listas começaram a circular. Pessoas cujos reflexos mostravam colapsos, genocídios ou submissão às máquinas começaram a ser monitoradas, marginalizadas e, eventualmente, removidas. Um novo tipo de justiça nasceu, o pré-julgamento do futuro. Dr. Elias, agora isolado da mídia,
Sabia que aquilo não era o propósito do objeto. Sabia que o erro não estava na esfera, mas em quem a observava. Em uma de suas últimas entrevistas, ele declarou: "O olho não mostra o futuro. Ele mostra o que você fará com ele, se o mundo fosse só você. E talvez o mundo esteja mesmo se tornando apenas reflexos de si mesmo." Anos se passaram. O pânico deu lugar à normalização. O objeto passou a ser usado como ferramenta oficial em decisões de impacto coletivo, legislação, desenvolvimento de armas, pesquisas genéticas, projetos espaciais. Antes de qualquer avanço, líderes observavam seus reflexos. E se o futuro mostrado fosse sombrio, o projeto era vetado. Mas isso causou um novo paradoxo: o medo de arriscar qualquer mudança. A humanidade começou a estagnar. Evitar riscos se tornou prioridade. A criatividade, a arte, a inovação, tudo começou a definhar. Afinal, qualquer reflexo que mostrasse instabilidade era descartado. Era o nascimento de um mundo onde o futuro parou de acontecer. Foi então que Dr. Elias decidiu fazer um último experimento. Ele reuniu 5 indivíduos de perfis opostos. Uma criança órfã, uma artista anarquista, uma freira, um general militar e uma inteligência artificial senciente chamada Lux 9. Eles se aproximaram juntos do objeto, lado a lado, sem hierarquia. O reflexo apareceu. Não era uma utopia, nem uma distopia. Era um mundo real, cheio de conflitos, mas também de escuta. Com tragédias, mas também reconciliações. Máquinas e humanos convivendo, discutindo, errando, crescendo. Diversidade, complexidade, verdade. Então, pela primeira vez desde seu surgimento, o objeto apagou sua luz. O negro absoluto de sua superfície desapareceu. Ele ficou cinza, depois translúcido, e finalmente, desapareceu por completo, como se nunca tivesse estado ali. A humanidade, atônita, não sabia o que fazer. Mas Elias, ao ver o rosto da criança sorrindo, compreendeu. O objeto nunca quis nos mostrar o futuro. Ele queria que o víssemos juntos. O destino da humanidade não foi revelado por uma máquina. Foi refletido por ela. E a resposta não estava no reflexo. Estava em quem o dividia. Você acabou de viver um pensamento impossível. E se o próximo for ainda mais profundo? O que você viu aqui é só o início. No próximo cenário, uma nova verdade será desenterrada. E talvez você não esteja pronto para ela. Clique no vídeo ao lado e continue essa jornada. E se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Porque a consciência continua.